Dr. Ricardo? No homem, o que acontece é que com a diminuição progressiva dos níveis de testosterona, vai diminuindo a vontade de fazer as coisas, inclusive a vontade de fazer sexo. Então diminui o libido, mas diminui também o interesse pelo trabalho, muitas vezes diminui o interesse por todas as coisas. É muito comum que a mulher comece a se queixar que o homem está ficando rabugento, mal-humorado, irritado, e isso corre por conta realmente de um desinteresse geral que vem se manifestando e que muitas vezes está associado, evidentemente não sempre, a gente tem que sempre lembrar que outras causas podem levar a isso também, mas que muitas vezes está associado a uma diminuição dos níveis de testosterona. E na mulher, existe uma coisa muito importante, que quando chega a menopausa, a mulher tem um sintoma bastante característico, que são as ondas de calor, os chamados fogachos. E essas ondas de calor, muitas vezes, acordam a mulher 2, 3, 4 vezes durante a noite, o que evidentemente gera um cansaço muito grande, gera uma irritabilidade muito grande e até uma certa tendência depressiva no dia seguinte, não doença depressão, mas um humor depressivo no dia seguinte, que é decorrente de uma noite mal dormida. Então é muito importante lembrar que existem essas, não só as causas evidentemente emocionais, psicológicas, etc., como as causas orgânicas que contribuem para isso, e as duas coisas geralmente andam juntas nessa fase de idade. Doutor Ricardo, a gente tem mais uma pergunta de assinante para o senhor aqui, vamos ver qual é a próxima. Tonteiras podem ter relação com a crise da meia-idade? A pergunta da Tereza Cristina. Não necessariamente. Tonteira é uma queixa muito vaga e pode ter relação com uma série de doenças e uma série de situações, de modo que atribuir apenas à crise da meia-idade eu acho que não seria razoável. Agora mais uma pergunta aqui agora para São Paulo, para o Luiz. Se mantendo ativo e informado, seria bom para procurar... Se mantendo ativo e informado, seria bom procurar um geriatra aos 40? Maria Lina Ferraro. Bom, o geriatra pode ser procurado aos 40 sim, porque a gente começa a envelhecer desde que a gente nasceu. E claro que nessa fase de idade, se você procurar um geriatra, você vai ter os seus cuidados, e aí vai poder se preparar melhor para a fase seguinte, que é uma fase dos 50, dos 60, né? Doutor Luiz, tem mais uma pergunta para o senhor aqui, chegando no nosso site, pela nossa central de atendimento. Como identificar a crise de meia-idade de forma direta? Pois as pessoas podem ter alguns problemas nessa fase da vida e talvez não consigam identificar os seus sintomas. É a pergunta do Júlio César. É muito bom isso, né? Porque quando a gente chama crise, meia-idade todo mundo tem. Agora, quando a gente chama crise, é porque tem uma desadaptação. E essa desadaptação, ela pode atingir a pessoa em si, ela própria, e como pode atingir todo mundo que está à volta dela, seja na vida profissional, seja na família. Então, uma pessoa que começa a criar muito tumulto e eventualmente ela não percebe, seria muito bom que ela fosse alertada, porque ela pode provocar mudanças que não são necessárias da maneira como ela está agindo. Então é bom ela tomar cuidado mesmo. Doutor Ricardo, é comum engordar na crise da meia-idade? A pergunta é da Fátima Jacó. É comum. Na mulher é principalmente comum o acúmulo de gordura no abdômen. A mulher que normalmente não tem acúmulo de gordura no abdômen, geralmente quando engorda mais em quadril e coxa, enfim, ela passa a ter uma tendência maior a acumular gordura no abdômen. E isso é uma decorrência também das alterações hormonais que acontecem nessa época. E no homem também existe uma associação muito grande entre os níveis baixos de testosterona e o acúmulo de gordura abdominal. E essa relação é de duas mãos, porque tanto a obesidade pode contribuir para a diminuição da testosterona, como a diminuição da testosterona pode contribuir para a manutenção da obesidade. Então você tem que quebrar esse círculo vicioso, você tem que fazer com que a pessoa emagreça, e às vezes para emagrecer é preciso que haja uma reposição de hormônios, uma reposição de testosterona. Isso tem sido bastante claro, que o homem que tem deficiência de testosterona, e só aqueles que têm deficiência de testosterona, se beneficiam muito da reposição, inclusive com facilidade de perda de peso, a ponto de, quando chegam a perder peso e chegar a um peso mais saudável, eles possam até dispensar a continuidade do uso de testosterona, porque o próprio organismo passa a produzir testosterona em quantidades adequadas. De modo que essa relação excesso de peso ou a tendência a engordar com a crise da meia-idade do ponto de vista hormonal é bastante clara. Doutor Luiz, pergunta bastante curiosa da assinante Márcia. A crise da meia-idade tende a ser mais cruel com as mulheres?
Quem sabe do ponto de vista físico, sim, ou social, né? Porque a mulher ainda depende muito do estético da imagem dela. E ela provoca uma invasão física nela que pode sim ser muito agressiva. Com os homens, se os homens conseguem rever as suas questões, eles podem não sofrer tanto e não provocar tanto tumulto, né? Doutor Ricardo, a gente tem duas perguntas aqui de assinantes, eu vou fazer na sequência para o senhor. Elas são as seguintes: é aconselhável a reposição hormonal para homens depois de 50 anos? É a pergunta do Richard. E a próxima: a reposição hormonal ameniza os sintomas da menopausa? É a pergunta da Valéria do Carmo. Com relação à reposição hormonal masculina, como eu disse, a maioria dos homens, na realidade, não precisa fazer reposição hormonal. A maioria dos homens não tem uma diminuição dos níveis de testosterona que criem problemas ou que precisem ser repostos para melhorar esses problemas. Para aqueles homens que têm realmente uma diminuição importante da quantidade de testosterona, é muito aconselhável que seja feita a reposição. Não só porque melhora toda essa questão de disposição geral, vontade de fazer as coisas, capacidade de trabalho, capacidade de fazer exercícios físicos, etc., como também porque melhora muitos aspectos metabólicos. Por exemplo, o metabolismo do açúcar, o metabolismo das gorduras, tudo isso se beneficia da reposição hormonal naqueles homens que realmente têm diminuição de nível de testosterona. Na mulher, a reposição hormonal também pode minimizar muitos sintomas que ela vem apresentando. Os fogaches, por exemplo, os tais calores, as ondas de calor, elas são absolutamente controláveis com a reposição de estrogênio. É o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, para essas ondas de calor, é a reposição de estrogênio. No momento em que você melhora as ondas de calor, isso sozinho já é capaz de melhorar extraordinariamente a qualidade de vida da mulher. É extremamente desconfortável para uma mulher acordar várias vezes durante a noite, ou numa festa, por exemplo, de repente ter um fogache, começar a transpirar e ficar vermelho. Isso aí é extremamente desconfortável. E a reposição hormonal, nesse caso, evidentemente, vai ser muito benéfica e também do ponto de vista metabólico. Vai melhorar, inclusive, as condições metabólicas, em termos de metabolismo da glicose, metabolismo das gorduras, diminui o depósito de gorduras nos vasos e com isso pode melhorar a expectativa cardiovascular da mulher, quer dizer, prevenir doenças cardiovasculares. Agora, é muito importante lembrar também que existe uma época para fazer isso. Isso tem que ser feito o mais cedo possível, porque se nós esperarmos 10, 12, 15 anos depois da menopausa para começar a fazer uma reposição hormonal, nós podemos ter, ao contrário, muito mais problemas do que benefícios. Porque nesse período de 10, 15 anos já houve uma série de alterações nas artérias, de deposição de gordura nas artérias, dificuldades circulatórias, etc., que podem ser até precipitadas pela reposição hormonal. Então existe uma janela de oportunidade na mulher para se fazer o início da reposição hormonal, que é imediatamente depois da menopausa, até 5, no máximo 10 anos depois da menopausa. Doutor Luiz, tenho 62 anos e tenho vergonha de ser tratada como idosa. Não sei se é vaidade ou dificuldade de aceitação. Como devo agir? A pergunta é da Maria Aparecida. Eu gostaria de entrar nessa questão com o senhor, porque numa sociedade que valoriza tanto a juventude, a criatividade, pessoas a partir dos 40 anos, hoje em dia, estão se sentindo mais vulneráveis com essa questão? Sim. Sim, claro. Eu não diria 40, mas eventualmente até existam pessoas assim. Mas eu acho que com a idade, se a pessoa consegue se manter ativa e ela tem um nível de relacionamento com o mundo, que é um relacionamento onde ela está ainda intensa, ela não vai se sentir envelhecida, independente da questão da imagem dela ou da idade que ela tem. Não são os outros que nomeiam quem a gente é, somos nós mesmos, né? Doutor Luiz, só para a gente encerrar rapidamente, a gente está falando de vários problemas aqui da meia-idade. Queria que a gente terminasse uma mensagem positiva, porque pode ser também uma oportunidade, né, de repensar coisas e refazer coisas que não foram feitas anteriormente. Até porque tem um estudo norte-americano, que fala justamente isso, né, que a crise da meia-idade é só o fundo do poço, que dali a pessoa começa com uma recuperação, né, um movimento em um, né, você está mais feliz, tem esse problema da meia-idade, às vezes, aqueles que não compreendem muito bem e acabam também retomando com novos projetos e retomando muito bem a vida. E vou complementar.
quando a gente fica mais velho, a gente fica mais sábio também. O cérebro mostra isso visivelmente, né, doutor? Claro, inclusive porque a pessoa que leva para a meia-idade tudo que ela viveu, tudo que ela experimentou, e ela consegue agregar o que ela vai aprender, ela ganhou, né? Então, juntar o que foi para o que pode ainda vir, eu diria que é uma receita muito plausível de a pessoa se sentir bem nessa crise que serve para transformação. Crise da adolescência é para isso, um casamento é uma crise profissional é para isso. Se ela servir para uma transformação para o melhor, a pessoa só vai ganhar com isso. Tá certo. Conversamos com o psiquiatra Luiz Kushner. Obrigada pela presença. Muito bom dia para o senhor. Obrigado pelo convite. Luciano, Raquel. Obrigada, Ana. A gente agradece ao Dr. Luiz e também ao Dr. Ricardo Meirelles, endocrinologista, que participou aqui com a gente. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Foi um prazer. Obrigado, bom dia.